Valdemiro Quiteculo. Cheguei aos 8 anos na igreja, por intermédio da minha mãe. E lá fui participando das reuniões ainda na escolinha. E depois de um tempo fui então para o grupo jovem. E foi lá onde eu comecei a marcar os primeiros passos na fé. Tomei a decisão de me batizar nas águas. Passado um tempo, fui buscando mais a Deus, pois havia a necessidade de eu receber o batismo com o Espírito Santo. Participando das reuniões, eu ouvia falar do Espírito Santo, mas havia em mim aquele desejo de realmente saber de verdade como é o Espírito Santo. E foi aí então que, numa reunião de quarta-feira, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E desde aquele momento, tudo foi diferente, pois a minha maneira de pensar foi mudada. A minha maneira de agir já era diferente, porque outrora eu era um jovem muito só, mesmo frequentando as reuniões, mesmo participando dos cultos durante a semana, eu ainda carregava uma certa solidão, eu era muito fechado, eu não conseguia me socializar, mesmo estando aí no meio de outras pessoas. E depois de um tempo, aos 17 anos de idade, eu fui levantado a obreiro. E depois de um tempo eu fui levantado a auxiliar de pastor. E depois de um tempo eu fui enviado para tomar conta de uma igreja. E posto lá, a gente foi trabalhando e o trabalho foi crescendo em todos os sentidos. E tudo isso trouxe em mim uma certa vaidade. Eu comecei a deixar para trás, ou comecei a deixar de lado o meu secreto com Deus. Eu já não me preocupava mais em meditar. Eu já não me preocupava mais em me alimentar espiritualmente. Eu comecei a perder o mais precioso, que era o Espírito Santo. Eu comecei a perder aquilo que era o mais importante. Tanto é que eu fui liberado para conversar com a obreira. E foi aí então que, no início que eu comecei a conhecer a obreira, era tudo espiritual, as nossas conversas, as nossas mensagens. Mas num período de curto tempo, as nossas conversas já não foram sendo as mesmas. E eu comecei a ir contra tudo que era a vontade de Deus, contra tudo aquilo que já havia sido orientado. Foi aí então que eu caí no pecado. E que eu acabei me envolvendo com a obreira. Foi aí então que eu me toquei do erro que havia cometido. Expliquei ao pastor do que havia acontecido e aí então eu fui desligado da obra e arrumei as minhas malas e voltei para casa. A partir do momento que eu chego em casa, não foi fácil para mim passar pela porta de casa para dentro, até que chegou uma fase que eu entrei em uma tremenda depressão. E nessa fase eu não queria saber de nada, de ninguém. Era uma fase que foi um tormento, porque estava passando todo tipo de pensamento na minha cabeça. Pensamentos de que agora acabou, já não tem jeito. E eu não conseguia me ver o que vou fazer daqui para frente, porque foi nesse período em que eu estava numa tremenda escuridão. Digo escuridão não só física, mas também espiritual. Tanto é que eu não acendia as luzes do quarto para não ter que dar de cara com quem eu estava me tornando naquele momento. Eu ficava num escuro total. E a casa, por não ter muita gente, não ser muito frequentada, quase que ninguém dava conta do estado em que eu me encontrava, quase que ninguém conseguia se aproximar por conta de algumas pessoas já saberem do que havia acontecido. Então as pessoas preferiam deixar eu no meu canto, só que naquele canto eu estava me autodestruindo, ao ponto em que eu ficava dias sem comer, dias sem me alimentar. Até que chegou uma fase que, durante o momento que eu ia passando por essa situação, houve um momento em que eu me toquei, porque por mais errado e por mais pecado que a pessoa comete, eu me toquei e lembrei do quão bom Deus é. Eu me lembrei do quão Deus ele tem a preocupação para com a minha alma. Eu me lembrei da necessidade que havia de eu me voltar. Eu voltei numa das igrejas que pertenceu ao último estado onde eu passei. Me sentei, era numa reunião de quarta-feira e o pastor foi pregando. E exatamente naquele primeiro dia que eu decidi voltar para a igreja, pareceu-se como se toda a pregação fosse voltada para mim. O pastor estava falando de pecado, o pastor estava falando de se afastar de Deus, das pessoas que estavam longe de Deus. Foi aí então que
me passou tudo na cabeça. Me passou na cabeça buscar a Deus, se reconciliar com Deus, mas houve uma coisa que eu estava tentando evitar, que era o batismo nas águas. Eu achava que o voltar já era suficiente, não há necessidade de me batizar. Mas o próprio Deus, por intermédio da sua palavra, me mostrou que eu estava completamente errado. Quando eu refleti em tudo que eu havia feito, nasceu em mim um forte arrependimento. Eu sabia que o verdadeiro arrependimento ele se consuma com o batismo nas águas. Eu tive que tomar uma decisão. Antes mesmo de eu procurar o pastor para me batizar, eu já estava completamente arrependido, pois eu me sentia sujo. Foi aí então que eu procurei o pastor. Quando eu desci nas águas, a primeira sensação que eu tive foi de um refrigério, como se eu, naquele momento em que as águas elas foram derramadas sobre mim, após eu sair sobre aquelas águas, eu posso dizer que verdadeiramente eu voltei para os braços de Pai. Eu até voltei a anunciar a palavra de Deus, eu voltei a falar para as pessoas, inclusive algumas delas que passaram pela mesma situação que eu passei. Hoje eu falo para as pessoas de Jesus usando a minha própria história, explicando o que aconteceu comigo e o que eu fiz para superar o momento em que eu vivi e o que eu fiz para dar a volta por cima. Hoje eu uso a minha própria situação como testemunho para trazer outras pessoas para Jesus, porque Deus transformou a minha vida de forma completa. Hoje eu me casei, hoje eu sou feliz, tenho uma família, porque quem me vê neste momento e me viu um pouco atrás consegue ver a diferença, porque a minha alma ela está nos braços do Pai. Hoje eu não temo a morte, hoje eu não temo o que está por vir, porque todos os dias eu tenho o prazer de entregar minha vida na mão de Deus e isso me tem sustentado até os dias de hoje. Volta pra casa, volta pra igreja. I got a